Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma celebração online da Aliança Bíblica Pio X. E eu quero dizer que se você é nosso membro, teremos mais uma semana assim. E se você é nosso visitante, quero te dizer que nós estamos fazendo nossas celebrações online para podermos lembrar da nossa unidade em Cristo, mesmo nesse momento em que essa pandemia não permite que nós tenhamos um encontro, todos nós no mesmo local, mas é uma forma de nós manifestarmos a nossa unidade. Eu estava pensando um pouco nisso essa semana e eu encontrei no Salmo 30 uma palavra, porque às vezes nós corremos o risco de acharmos que somos nós que estamos passando só por dificuldades. Quando a gente está no meio de uma situação assim, onde há muitos desempregos, empresas fechando, crise econômica, aumento do dólar, uma pandemia que nos impede de sair às ruas, e o futuro ele parece nebuloso, como um dia de cerração em que nós vislumbramos o horizonte, mas ele está ofuscado por causa da neblina. Então, no meio disso tudo, nós corremos o risco de nos achar meio sozinhos, abandonados e talvez até, quem sabe, pensar que outras gerações humanas não passaram por dificuldades assim. Mas, quando nós olhamos para trás, nós vemos que algumas outras gerações passaram por situações até mesmo muito mais dramáticas das quais nós estamos passando hoje. E eu gosto de olhar os personagens bíblicos do passado, porque eles tinham uma âncora, um alicerce, uma segurança nos momentos de dificuldade. E esse alicerce era sempre Deus. Então, o Salmo 30 é um salmo davídico de adoração. E no versículo 10 do Salmo 30, ele fala assim: ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Então aqui Davi, ele não está dizendo que não existiu ou que ele não passou por dificuldades, pelo contrário. Você viu aqui que ele estava chorando e Deus trocou o lamento dele em alegria. E aqui também há essa ideia, né? Trocou as minhas roupas, né? Antigamente as pessoas elas tinham a roupa, ela era um dos sinais da situação em que ela estava passando. Talvez você vai lembrar, num curto tempo atrás, as pessoas que estavam de luto, elas usavam um véu, elas usavam roupas pretas, ou elas usavam um sinal no braço, indicando que essa pessoa tinha perdido alguém querido para ela e ela então estava de luto. Então Davi disse que ele teve que chorar, em que em alguns momentos ele teve que vestir roupas de luto. Ao mesmo tempo, Deus transformou e ele pôde vestir novamente as suas roupas de festa. E ele pôde então novamente se alegrar e o choro dele se tornou uma canção. Então, tudo isso porque ele encontrou Deus e ele disse: Senhor, seja tu o meu auxílio. Nós podemos clamar ao Senhor. Nesse momento que nós estamos de incertezas, outras pessoas já passaram pelas mesmas situações, pelos mesmos sentimentos, não pelas mesmas coisas especificamente, mas pelos mesmos sentimentos, de talvez incertezas, abandonos, perigos, medos, e ainda assim, eles encontraram Deus. Então, nosso objetivo de continuarmos a fazer essas celebrações online, nosso objetivo de estarmos presentes como igreja, mesmo por meio das redes sociais, é justamente nós proclamarmos que Deus é Ele, nosso auxílio, a nossa fortaleza. Então eu gostaria de orar nesse momento e dizer que você pode aproveitar essa celebração, você pode aproveitar o momento de louvor e você pode aproveitar o momento de estudo, olhando para esse Deus que é o nosso refúgio. Senhor Deus, nós agradecemos por mais uma vez estarmos aqui. Agradecemos mais uma vez porque temos essa tecnologia que nos ajuda a estarmos próximos em momentos tão distantes, enquanto outras pessoas em outros momentos da história não tiveram essa oportunidade. Então, Deus, nós agradecemos porque estamos aqui
E como igreja, queremos manifestar a nossa unidade. Queremos também recorrer a Ti como nosso Senhor, como nosso refúgio, como nosso auxílio, como nossa fortaleza. Assim como Davi, queremos que o nosso pranto de hoje se transforme numa canção amanhã. E que nossas roupas de tristeza sejam daqui a pouco roupas de alegria. Porque Tu és o nosso Senhor e a nossa esperança está tão somente em Ti. É isso que agradecemos em nome de Cristo. Amém. Então aproveitem todos agora a nossa celebração. Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar o nosso momento de louvor com a leitura de um texto. Ele está no Salmo 139, a partir do versículo 13. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Nós podemos, em diversos momentos da nossa vida, ter medo, ter angústia e achar que Deus esqueceu da gente. Mas esse Deus, Ele nos conhece desde muito antes de nós existirmos. Ele já escreveu todos os nossos dias e Ele tem o controle de tudo. E Ele tem o melhor plano para nós. Basta que nós possamos desfrutar desse plano, basta que nós decidamos fazer a vontade do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, pelo teu grande amor por nós, porque tu és soberano, pela tua misericórdia, Deus. Obrigada porque em ti nós podemos nos sentir seguros e que nós possamos, ó Deus, colocar a nossa vida toda em ti, a nossa esperança. Que nós possamos entender que nós precisamos somente de ti nas nossas vidas. Que as outras coisas são acrescentadas. Que nós possamos a cada dia te buscar. Em nome de Jesus. Amém.
Agora nós vamos ter um momento de louvor infantil e hoje a gente vai cantar uma música que fala de uma brincadeira muito comum entre as crianças. A brincadeira do esconde-esconde. E hoje nós não vamos falar dela como uma brincadeira normal, mas nós vamos lembrar que nós não podemos nos esconder de Deus porque Ele sabe. Além do que a gente faz, além de onde a gente está, Ele sabe até mesmo o que nós pensamos. E nós não podemos nos esconder de Deus. Vamos cantar junto? Quem souber pode fazer os gestos. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho, Jesus está me vendo. Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar, esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim, com braços abertos, quer me ver feliz. Correr, nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca do amor. Seu poder é mais forte, vence todo mal. Jesus é meu amigo sem igual. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando eu estou sozinho, Jesus está me vendo. Sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar, esconde-esconde com Deus. Não dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim, com braços abertos, quer me ver feliz. Correr, nem fugir do Senhor, por todos os lados me cerca o amor. Seu poder é mais forte, vence todo mal. Jesus é meu amigo sem igual. Jesus exaltado, sua bandeira cruzando a terra. Todos conheçam a verdade, Ele é o caminho para o céu. Veremos Jesus exaltado, sua bandeira cruzando a terra. Todos conheçam a verdade, Ele é o caminho para o céu. Queremos ver, veremos Jesus exaltado. Queremos ver, veremos Jesus exaltado. Passo a passo avançando, pouco a pouco conquistando. O povo junto em oração, fortalezas vão cair, cair, cair. Jesus exaltado, sua bandeira cruzando a terra. Todos conheçam a verdade, Ele é o caminho para o céu. Queremos ver, veremos Jesus exaltado. Queremos ver, veremos Jesus exaltado. Passo a passo avançando, pouco a pouco conquistando. Povo junto em oração, fortalezas vão cair, cair.
coração, tudo podes ver, vem dentro de mim, leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, pelo teu amor por nós, ó Deus. Queremos te louvar porque tu tens o controle de todas as coisas e em ti nós podemos nos sentir seguros, podemos ter abrigo. Sonda os nossos corações, ó Deus, e mostra se existe algum caminho que não te agrada, algum caminho que nos leva para longe de ti, ó Deus, para que nós possamos, a cada dia, buscar a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Olá mais uma vez. Vamos agora então olhar a palavra do Senhor. E hoje é o primeiro domingo do mês. Se você não é um membro da Aliança Pio X, ou se você não está acostumado a participar dos nossos encontros, talvez você não saiba, mas o primeiro domingo do mês é o domingo que nós separávamos sempre para fazermos a ceia. Então nós tínhamos uma celebração diferente, inclusive até num horário diferente, era todas as manhãs e não à noite, como comumente a gente faz as nossas celebrações. E como estamos no primeiro domingo do mês, eu queria lembrar um pouquinho sobre a questão de Cristo, do porquê que a gente participa da ceia, e não apenas porque nos remete, nos lembra, mas é porque é um pedido de Jesus para nós. E eu gosto de buscar, durante toda a Bíblia, elementos que encaixem exatamente com esse elemento que Jesus disse, façam sempre isso em memória de mim. E hoje eu quero que a gente olhe para um texto lá do Antigo Testamento, realmente lá do Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos olhar um pouquinho, e você vai ver que essa é a Páscoa judaica, a primeira Páscoa comemorada, e dali que os judeus então tiram essa ideia, e foi justamente a Páscoa ressignificada que nos traz a ceia, que Jesus estava participando de uma ceia pascal com os seus discípulos judeus, e quando ele está participando dessa ceia pascal, ele a transforma no momento que nós chamamos então de comunhão, eucaristia, ceia, depende da vertente cristã da qual você participa. Mas essa é a essência. Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses três elementos: o cordeiro, a fé e o pecador. Esses são os três elementos básicos que eu quero que a gente comente hoje, e nós vamos conversar então sobre como eles aparecem aqui e como eles nos remetem a Cristo lá no Novo Testamento. Então guarda aí, o cordeiro, a fé e o pecador. O texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 1, começa então dizendo assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se a sua família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito,
e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais das vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Então aqui é a narração da Páscoa. Todo judeu piedoso foi incentivado e ensinado, então, a pegar no primeiro mês do ano, 14º dia, um cordeiro, um cabrito, que havia separado, matar esse animal ao pôr do sol, deixar todo o sangue escorrer, pegar esse animal e assar, junto com ervas amargas, e comê-lo com pães sem fermento. Pegar o sangue desse animal separado durante o momento da morte e passar nas laterais e na parte de cima, os famosos umbrais das portas. E aí então, quando o Senhor Deus viesse ferir os primogênitos, tanto dos animais quanto dos homens no Egito, e visse o sangue, o Senhor então passaria por aquela casa e iria para uma que não tivesse o sangue. O sangue derramado ali era o sinal de que Deus não traria juízo naquele momento para essa pessoa. E é assim que os judeus deveriam fazer perpetuamente, e é assim que se faz até hoje a Páscoa judaica. Aquela em que Jesus foi participar, e Jesus então transforma, ressignifica a Páscoa na ceia, naquilo que chamamos de ceia. Por que Jesus usou esse momento para ressignificar e transformar na ceia? Porque esse momento feito por judeus, lá no século XV a.C., tem tudo a ver com o nosso cristianismo hoje. E ele tem aqui agora, nós acabamos de ler, os 3 elementos que realmente são os principais elementos a respeito do cristianismo. O cordeiro, a fé e o pecador. Vamos lá, vamos usar agora então um pouco da nossa imaginação. Imagina você, 2 menininhos judeus que moravam lá no Egito nessa época. 2 garotinhos. Eles viviam no mesmo local lá no Egito, eram vizinhos até de porta, mas um deles era extremamente correto, um menino justo, um menino bom, um menino que só tirava notas excelentes na escola. É óbvio que naquela época não tinha escola, mas imagina você, aquele menino respeitoso, tratava os mais velhos com todo respeito, tratava a Deus e a revelação de Deus com um temor gigantesco. Era um exemplo para os seus pais, trabalhador, ajudava em tudo. Esse é o menino número 1, vamos chamá-lo de bom menino. E nós temos o seu vizinho, que era aquele menino que não gostava muito de levantar cedo. Quando mandava-o trabalhar, ele sempre dava um jeito de ou se esquivar do trabalho, ou não fazer o trabalho, ou dar alguma desculpa para não fazer esse trabalho. Era um menino que não obedecia a seus pais, era um menino que estava toda hora aprontando pela vizinhança, tentando enganar alguém, burlar alguma coisa. Enfim, era uma criança que hoje nós chamaríamos de problemática. E vamos chamar esse menino então de mau menino. Então nós temos aqui
dois personagens, o bom menino e o mau menino. E nós temos agora, então, Deus dando essa palavra a Moisés e Arão, que comunicam essa palavra de Deus aos pais dos dois meninos, do bom menino e do mau menino. Os pais, primeiro, entendem que devem obedecer a Deus e depositam confiança, e aí está o elemento fé, depositam confiança na palavra de Deus. Eles não depositam confiança na sua própria estrutura, na sua própria bondade, na sua própria posição diante de Deus, tampouco pensam nos seus dois filhos, dizendo, não, está tudo tranquilo. Talvez o pai do bom menino ia dizer, o meu filho é um menino bom, ele pode dormir, eu não preciso obedecer a Deus e vai dar tudo certo. E talvez o pai do mau menino vai dizer, nossa, eu preciso fazer isso, porque o meu filho está complicado com Deus aí. Mas os dois depositam fé em Deus. E certo dia, então, eles vêm seus pais, num final de tarde, matando os cordeiros, segurando o sangue e entregando o cordeiro para ser assado por suas esposas. E esse pai pega do recipiente, os dois, cada um pega de um recipiente, molha e coloca nas suas portas. Vão dormir e antes de dormir, esses dois meninos participaram dessa janta e os pais falaram, olha, nessa noite vai passar o Senhor pelo Egito, matando todos aqueles que não temem a Ele. Todos os meninos mais velhos de todas as famílias do Egito serão mortos. Ao ouvir isso, talvez o bom menino ficasse tranquilo, dizendo, mas eu temo a Deus, está tudo certo, fiz a minha leitura da palavra, obedeci, trabalhei, eu acho que eu estou tranquilo, vou dormir. E dormiu um sono extremamente tranquilo. Agora pensa um pouquinho no mau menino. Quando ele ficou sabendo que Deus ia trazer juízo sobre todos aqueles que não tinham temor a Ele, coçou sua cabeça e disse, ai, 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 eu estou em dívida com esse negócio. E eu não tenho mais tempo. Agora, justamente na hora da janta, meu pai vai me dizer isso, eu não posso voltar, e eu não posso me desculpar com as pessoas que eu ofendi, eu não posso pegar agora um arado e sair por aí dizendo, não, agora eu vou trabalhar, vou alimentar os animais, vou dar água para eles, porque já é noite, já é madrugada, nós estamos dormindo. E esse menino então vai dormir com extrema sensação de inquietação, achando que é um mau menino e provavelmente não acordará de manhã. E tudo que vai sobrar vai ser o pranto de sua mãe e talvez do seu pai, porque o seu filho não foi um bom menino e Deus resolveu trazer juízo sobre ele e levar embora. Mas para surpresa desse menino, ele é acordado de noite por seus pais, dizendo, vamos embora, estamos saindo do Egito, o Senhor Deus vai nos levar agora para uma terra nova e você vem comigo. E talvez ele levante e se pergunte, nossa, mas muitas casas dos egípcios estão agora em prantos porque pais perderam seus filhos. Mas Deus me poupou? Por quê? E quem sabe até aquele bom menino levantou, acordou da mesma forma, começa a sua caminhada e diz, viu, eu sou um menino bom, eu fiz tudo certo e Deus me poupou. Agora olha ali, ó, as outras casas estão chorando a morte de seus filhos, porque não tem pessoas tão boas quanto eu. E na verdade isso tudo tem a ver com o Evangelho. Porque olha que interessante. Deus pediu para que cada família guardassem versículo 5, animal macho sem defeito. A grande questão é que na hora de fazer o juízo sobre o Egito, os judeus não eram melhores do que os egípcios, não eram menos pecadores que os egípcios, eram tal qual os egípcios eram. Mas Deus alertou uma coisa, que a perfeição não está no pecador.
A perfeição está no sacrifício. O cordeiro deveria ser um animal macho sem defeito. Isso agora nós podemos juntar os 3 elementos: o pecador, o cordeiro e a fé. Como é que isso funciona? Bom, pecadores são aqueles 2 meninos. O bom menino não pode achar ou assegurar que o fato dele ser um bom menino é algo que vai fazer com que ele seja aceito diante de Deus. Porque Deus em momento algum disse: eu vou aceitar quem for bom diante de mim. Nós estudamos nos últimos domingos, não no passado, mas nos anteriores, a respeito do livro de Romanos, em que Paulo condena toda a humanidade. Não há ninguém que possa se considerar justo diante de Deus. Então não há bons meninos no mundo. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos aquele menino que fez coisas erradas. Não por intenção, não porque queremos ser maus, mas porque já temos uma dívida e nascemos com essa dívida diante de Deus. O bom menino e o mau menino, eles nascem na mesma condição diante de Deus. E não há nada que eles possam fazer para isso ser livrado. Então, aí está a questão do pecador. Todos nós somos pecadores. E aí vem o medo agora. Se eu sou pecador, talvez como aquele menino, o mau menino da historinha, nós vamos ficar pensando assim: puxa, eu tenho que fazer alguma coisa diante de Deus, porque senão ele vai vir e quando ele trouxer juízo eu já fui, não tem mais chance para mim. Mas nós nos esquecemos que perfeito é o sacrifício. E é aí que entra agora então o cordeiro. Jesus é o nosso cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Jesus foi aquele que veio viver uma vida de perfeição diante de nós. E à medida que olhamos para Cristo, vemos Ele como perfeito. Deus não foi olhar de casa em casa quem era perfeito como ser humano. Mas Deus pediu para que Ele separasse um cordeiro perfeito. E o sangue desse cordeiro perfeito, no umbral das portas, é que traria o livramento. Então, nós temos que pensar que como cristãos, a questão não é viver uma vida de perfeição, embora vá envolver uma vida reta e justa diante de Deus, mas esse é um outro assunto que nós vamos falar mais adiante. Agora, como cristãos, nós temos que nos apegar única e exclusivamente ao sacrifício perfeito. Todo judeu piedoso, quando ia entregar o sacrifício para o sacerdote, ele não era examinado, mas o cordeiro era. O sacerdote deveria olhar o cordeiro e acertar ou certificar que aquele cordeiro era o cordeiro sem defeito que Deus exigia para que houvesse perdão dos pecados. Jesus Cristo é o nosso cordeiro perfeito. Então, o nosso modo de vida aqui na Terra, ele só vai ter alguma serventia se ele estiver de acordo com o sacrifício perfeito de Cristo. Então não adianta alguém ser bom e achar que o fato de ser bom e fazer coisas boas e doar aos pobres e ajudar os necessitados, e que isso vai ser o suficiente para ser aceito diante de Deus, porque no fundo, essa não é a regra do jogo. Nós temos que aceitar o Cordeiro perfeito. Então nós já vimos o pecador, que somos nós, e nós já vimos a questão do Cordeiro perfeito. Tá bom, me explica a fé no meio disso tudo. Ora, a fé é tão somente nós acreditarmos na palavra de Deus. Para um pouquinho e pensa naquela história que eu falei no início. Cada família deveria pegar um cordeiro, sacrificar aquele cordeiro perfeito, derramar o sangue, colocar no umbral das portas, para que seus filhos não morressem, certo? Agora imagina que o pai daquele menino bom, do início da nossa história, dissesse assim: bom, deixa eu fazer uma avaliação aqui.
Meu filho é um bom filho, meu filho é um menino legal, meu filho é um menino obediente, é um menino responsável, respeita todos ao seu redor, é um menino educado, é um menino que cumpre todos os seus deveres. Eu acho que não preciso matar o cordeiro e derramar o seu sangue nas portas, porque meu filho já é bom o suficiente. O que acontece? Esse homem não confiaria na palavra de Deus entregue a Arão e a Moisés. Deus disse: sacrifiquem o cordeiro e passem o sangue nas portas. Mas esse homem não confiaria. Ele confiaria onde? Ele confiaria na justiça própria do seu filho. E talvez ele dissesse: eu não vou passar sangue nenhum, deixa meu filho dormir em paz, eu não vou me estressar com isso. E isso é falta de fé. Agora, imagina aquele menino, o pai daquele menino que é o mau menino, talvez ele dissesse: bom, meu filho está precisando de uma ajuda externa mesmo. Deus já está dando essa oportunidade, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cumprir tudo o que Deus disse. Deus mandou matar um cordeiro, eu vou matar o cordeiro. Deus mandou colocar o sangue, eu vou colocar o sangue. Deus mandou a gente comê-lo em uma refeição em família, vamos comê-lo com uma refeição em família e vamos nos certificar de que o anjo passe sobre a nossa porta. Se isso acontecesse, na madrugada, quando foram chamados à marcha, o povo de Israel, nós teríamos a família do mau menino acordando seu filho e nós teríamos a família do bom menino carregando um morto agora para ser sepultado, chorando e lamentando a morte. Por quê? Porque não confiou no que Deus pediu, mas se estribou em seu próprio entendimento. Aí está agora a questão da fé. Fé é acreditar que aquilo que Deus nos falou, aquilo que Deus nos revelou, é suficiente para fazer aquilo que Deus disse que faria. Se Deus disse para essas famílias que tudo que elas precisariam fazer era colocar o sangue desse cordeiro no umbral das portas para livrar os seus filhos, todo judeu deveria entender que essa é a forma. E aí está então agora os três elementos quando se juntam. Primeiro, todos nós somos pecadores. Aí está o elemento pecador. Segundo, o próprio Deus, Ele mesmo, elege um elemento pelo qual o seu povo será salvo. Para Israel, lá escravo no Egito, foi esse momento da Páscoa. Mas houve outros momentos, né? Quando, por exemplo, foram entrar na Terra Prometida, eles tinham que recolher as pedras quando passaram do Jordão, tinham que dar as 12 voltas nas muralhas de Jericó, ou deveriam construir o templo e oferecer sacrifícios no templo. Então, houve vários momentos em que Deus deu uma oportunidade de livramento para o seu povo. E essa oportunidade de livramento do pecador é o que Deus elegeu para libertá-lo naquele momento. Aí entra Cristo. Cristo é o sacrifício perfeito que Deus escolheu para libertar o pecador da sua condição. E qual é o elemento fé? O elemento fé é dizer: Deus, isso é suficiente. E eu aceito, e eu recebo, e eu cumpro isso que você me pediu. Então um judeu matando um cordeiro lá 1500 anos antes de Cristo, lá no Êxodo, ele está, de certa forma, dizendo: Deus, eu confio no que você me falou. Independente se meu filho é bom, independente se meu filho não é bom, eu não quero perdê-lo, eu não quero que ele morra, eu quero que ele esteja comigo. Então, diante disso, eu vou sacrificar esse cordeiro, porque tu assim pediu. E é assim que nós fazemos. O nosso grande problema é que nós reconhecemos bastante o fator pecador. Nos reconhecemos como pecadores. Mas nos esquecemos, primeiro, de depositar a fé naquilo que Deus estabeleceu. E segundo, de entender que o sacrifício que nós fazemos sem Cristo não é perfeito. Então não vai ser aceitável a Deus. E às vezes nós acrescentamos outras coisas para a nossa salvação. E aí existe 1500 anos de história de
cristianismo e tudo mais, na verdade existem 2000 anos de história do cristianismo, em que com o passar do tempo se foi acrescentando um monte de práticas que não fazem parte da nossa salvação, né? A Idade Média, a Idade Moderna e mesmo hoje, atualmente, existe um monte de práticas que nós fazemos achando que isso vai colaborar para a nossa salvação, enquanto na verdade não vai colaborar. Porque a nossa fé, ela deve ser depositada única e exclusivamente na promessa de Deus. E a promessa de Deus é que Ele trouxe um Cordeiro perfeito, sem mancha e sem defeito, para sacrificá-lo. E o seu sangue derramado e vertido naquela cruz é o suficiente para transformar pecadores em filhos de Deus. Essa é a essência do cristianismo. Deus, Ele continua ceifando os pecadores do mundo, mas Ele continua oferecendo a oferta gratuita do seu Filho na cruz. A oferta do Cordeiro perfeito está disponível para nós e a oferta do Cordeiro perfeito está disponível a qualquer pessoa que nós encontrarmos por aí. A fé, ela é o elemento pelo qual nós ganhamos, ou nós adquirimos, ou nós tomamos posse da salvação que Deus efetuou. O homem não tem papel nenhum a não ser apenas o elemento que é salvo por meio dessa salvação que Deus estabeleceu, apenas depositando fé naquilo que Deus prometeu. Então hoje, nós, Aliança Pio X, comemoramos a nossa ceia de manhã, mas eu quero que todos aqueles que assistirem a esse vídeo possam entender um pouco de qual é o significado daquele pão e suco que todos nós tomamos, lembrando o sacrifício de Cristo por nós. Porque Ele é o Cordeiro perfeito, capaz de nos tirar da condição de pecadores e nos levar para a condição de filhos de Deus. E qual é o elemento que nos faz tomar posse disso tudo? A fé. Nós cremos que o que Deus falou é exatamente o que Deus vai fazer. Então, eu quero que a gente, lembrando e pensando em todo esse elemento, possamos agora então orar, agradecendo a Deus por tudo isso. Senhor Deus, agradecemos a Ti, porque Tu tens ensinado o ser humano a confiar na Tua palavra, a depositar fé nela, e Tu tens preparado sempre o nosso momento de sermos salvos por aquilo que Tu revela. E Deus, hoje nós ouvimos de uma história bem antiga, lá do Antigo Testamento, mas que ainda assim é real para nós hoje. Queremos lembrar do sangue derramado na cruz, queremos lembrar que aquele sangue derramado na cruz é muito semelhante, embora diferente em essência, àquele sangue que os judeus colocaram no umbral de suas portas. Quero também lembrar que Tu és o Cordeiro, que é muito semelhante, embora essencialmente diferente daqueles cordeiros que foram mortos lá no Egito, mas Tu és o Cordeiro de Deus. E Deus, eu quero agradecer porque nós somos aqueles pecadores, muito semelhantes em todos os aspectos agora, com aqueles judeus, com aqueles egípcios que estavam lá naquele momento. E tudo o que muda o nosso destino diante de Ti é o fato de que podemos confiar na Tua palavra, na Tua essência e naquela que é a Tua verdade sobre nós. Obrigado, Pai, porque Tu olha o sacrifício de Cristo e não a minha vida. Porque se fosse por isso, jamais teria acesso a Ti. Mas quando aquele Cordeiro perfeito derrama seu sangue, eu posso colocar fé nele e Tu ainda assim nos traz a sermos os Teus filhos. Obrigado por isso. Então que todos nós tenhamos essa convicção e que o nosso sono ele seja tranquilo, ele seja bom, não porque somos perfeitos, mas porque o Cordeiro perfeito nos lava de todos os pecados. É isso que agradecemos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, tenham todos uma boa semana. Continuaremos com as nossas celebrações online
na Aliança Bíblica do Bairro Pio X, até toda essa situação de pico de pandemia não ser estabelecida novamente em Caxias do Sul. Ok? Tenham todos uma boa semana.